O consumo abusivo de bebidas alcoólicas prejudica a relação entre pais e filhos, entre cônjuges e desequilibra o bom funcionamento da casa como um todo. O dinheiro gasto com álcool pode destruir o orçamento doméstico, deixando a família sem recursos para necessidades básicas, por exemplo. E muitas vezes, a violência, principalmente contra crianças e mulheres, é uma terrível consequência. As causas da violência doméstica são muito complexas, mas o consumo excessivo de álcool tem potencializado os atos violentos dentro de casa. Além disso, o desgaste na saúde mental de todos os envolvidos e o aumento no número de acidentes são apenas alguns dos principais danos causados. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar agora aqui no nosso programa com os meus convidados. Eu estou recebendo aqui a Francisca Magalhães, ela que é assistente social, especialista em dependência química e que também faz parte do grupo de amigos do Al-Anon. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui, Francisca, com a gente. E estou recebendo também o engenheiro civil Marcos Saraiva, que tem uma história super bacana aí de superação, uma história então de alegria, de motivação, que você vai trazer isso então hoje aqui pra gente. Muito obrigado, Marcos, pela sua presença hoje aqui com a gente. Eu queria dos dois começar então com você, falar então sobre essa tua história com o álcool. Como que tudo começou? Fala pra gente. O álcool, ele esteve presente durante a minha vida muito cedo, tá certo? Aos 18 anos de idade, eu já começava a provar bebidas alcoólicas, mas como todo início do processo, ele é um processo recreativo, né? Então, era uma coisa que era esporádica, não é uma coisa que era sistemática. Mas, como a doença do alcoolismo é uma doença progressiva, tá certo? Com o passar do tempo, uma coisa que era só recreativa, ela depois foi se tornando um hábito, tá certo? E com o avançar do tempo, esse hábito, ele se tornou um abuso. E esse abuso, ele virou uma dependência, tá certo? Eu tive um problema, principalmente depois da minha aposentadoria, né? Hoje eu tenho 64 anos de idade. Quando eu me aposentei, eu tinha 62. Não estava muito, vamos dizer, preparado para essa aposentadoria, tá certo? Fiquei um pouco ocioso com essa aposentadoria e nessa minha ociosidade, me levou a ter uma ingestão contínua exagerada de bebida alcoólica. Chegou um ponto tal que eu tive uma crise muito forte de depressão. E o que acontecia? Quanto mais eu bebia, mais deprimido eu ficava. Quanto mais deprimido eu ficava, mais eu bebia, tá certo? Então eu tive uma situação crônica, tá certo? Houve uma preocupação muito grande da minha família, principalmente do meu filho e da minha esposa, e eles me levaram, tá certo, para uma internação. Essa minha internação foi uma internação voluntária, eu não fui voluntário para lá, tá certo? Mas a situação que eu estava era uma situação tão desesperadora, porque o álcool, ele depois de um certo tempo, que é cessada a euforia, entra no processo de declínio, onde o alcoólico ele tem um vazio espiritual muito grande, um sofrimento emocional insuportável, que no meu caso me tirava até a própria vontade de viver. Depois desse meu internamento, que eu fiz esse internamento numa clínica especializada, estudei os 12 passos, tá certo? E consegui essa minha recuperação, que se não tivesse feito essa internação, com certeza eu não estaria hoje aqui falando com vocês. Mas que bacana que você está aqui, que bacana então que a sua família intercedeu por você. E por falar em família, eu queria que você falasse pra gente, Francisca, né? O que é o Al-Anon, por que os familiares então dessas pessoas que têm problemas com o álcool merecem e devem procurar ajuda também. Explica pra gente como é que o Al-Anon funciona nesse sentido, em prestar esse auxílio. O Al-Anon, ele surgiu depois de Alcoólicos Anônimos, né?
as famílias dos fundadores, as esposas dos fundadores de AA, elas perceberam que os maridos tinham parado de beber, mas elas não estavam emocionalmente bem. E elas precisavam fazer alguma coisa por elas. E aí elas verificaram que aquela reunião de iguais, né, e ajudava ele a manter a sobriedade. Então elas resolveram fazer o mesmo. Depois, quando foi criado os 12 Passos, elas pediram permissão para adaptar a realidade da família, né? E passaram também a praticar os 12 Passos, né? É uma associação de amigos e familiares de alcoólicos, né? Eu já trabalho com dependência química, né, há mais de 20 anos. E eu tenho verificado que todos os clientes, quando são os próprios dependentes, que eles juntam meu acompanhamento profissional, terapêutico, mais a prática dos 12 Passos e a frequência das reuniões de AA, ou então de NA, no caso de Narcóticos Anônimos, né, funciona. E aí eu também encaminho aos seus familiares, né? A família, ela sem perceber, ela vai sendo afetada. E chega muitas vezes até a adoecer, fisicamente também, mentalmente. Não dorme, fica de plantão enquanto não chega, para acolher, ver como é que foi, como é que tá, né? E aí fica um zumbi, vira um zumbi, né? E aí a insônia vai se instalando, né? A culpa, porque acha que tem a obrigação de fazer alguma coisa para aquela pessoa, acha que foi porque deixou de fazer alguma coisa ou fez demais, né? Não foi correto o relacionamento. E fica nessa ânsia de procurar o que fazer e fazer diferente, mudar o comportamento. E é uma loucura, né? E aí a doença é progressiva. À medida que a doença progride, os problemas vão progredindo. Então a família vai ficando disfuncional, né? Desculpa, eu entendo aí que nesse caso, por exemplo, o que pode afetar a família seria um excesso. Ou um excesso de cuidado, né, que a gente vai para esse extremo a doença do alcoolismo, abraçar. Como ela é progressiva, né, ela vai criando sérios problemas, como o seu convidado acabou de se referir, né? Uhum. A família, ela fica ao lado assistindo e querendo fazer alguma coisa para que pare, controlar a doença do outro, não sabe que é uma doença. Entendo. E como que a tua família reagiu? Você disse que o teu filho e tua esposa tiveram um papel fundamental para ti, não é isso? Com certeza. Assim, na instituição em que eu fiz esse tratamento, eles também fazem um acompanhamento dos familiares, porque no meu caso, no caso dos alcoólicos em geral, os parentes eles se tornam codependentes, tá certo, do alcoolismo. Então afeta emocionalmente essas pessoas, tá certo? Então é necessário esse tratamento se estender não somente ao paciente, mas às famílias também, para que eles entendam, para que eles compreendam o porquê da doença e para que eles não prejudiquem, porque se os familiares não entenderem que aquilo é uma doença que eles precisam tratar da forma correta, ao invés de eles ajudarem o paciente no processo de recuperação, eles podem piorar a situação. Então é necessário que esse tratamento seja um tratamento da família como um todo, e não somente do paciente. Isso fez diferença para eles? Total. Como que o teu filho interpretou na época que você estava, digamos assim, em um dos piores momentos, Marcos? Como que ele interpretava, como que ele enxergava aquele momento? Ele se via como alguém culpado? Na verdade, ele te culpava? Na realidade, o que acontecia era... Eles não entendiam. Uma das coisas que a minha mulher sempre dizia para mim é o seguinte: eu fico assim... estarrecida, você que é uma pessoa tão inteligente e está se destruindo, né? Então, o que eu enxergava
O que eu enxergo agora, na época eu não enxergava. Uhum. O que eu enxergo agora, que eu via neles dois, era a impotência perante uma situação que eu vivia. Eles tentavam ajudar, mas não tinham, porque eu, enquanto alcoólico, eu não reconhecia que eu era um alcoólico, porque um dos principais sintomas dessa doença é a negação. Somente depois da internação que eu compreendi que eu sou um alcoólico, eu admiti, primeiro, eu tenho que admitir, segundo, eu aceitei, porque muitas vezes eu posso admitir, mas eu posso não aceitar. Eu admiti, eu aceitei. São verbos distintos. São situações distintas. Eu posso admitir, posso não aceitar, tá certo? E o terceiro passo para que a recuperação comece, eu tenho que me render. Então o processo é esse. Aí eu aceito, tá certo? Eu admito e eu me rendo, porque a substância é mais poderosa que eu. Quer me render? Eu não vou mais brigar com o álcool, porque se eu brigar com o álcool eu vou perder. É impressionante o seguinte, como a doutora bem colocou, o alcoolismo ele é progressivo, ele é a doença do ainda. Eu ainda não cometi nenhuma violência doméstica do tipo de agressão, mas eu estava na clínica que eu estava, vinha situações, tá certo, de pessoas que foram inclusive presas por agredir familiares nesse processo, tá certo? Então, isso vai depender do estágio em que o alcoólico se encontra, tá certo? Porque é sempre a doença do ainda. O estágio, quanto mais avançado for, mais transformação e mais complicação ele vai acontecer. No meu caso, eu digo que eu tive uma sorte, tá certo? De eu ter feito esse tratamento antes que acontecesse essa situação, porque é comum, violência doméstica, onde eu estava, eu vi vários relatos no depoimento das pessoas que é muito comum acontecer. Eu fico ouvindo esses relatos e eu acho que é impossível você não imaginar uma cena acontecendo assim na sua frente. Lá no Al-Anon, tem uma coisa muito interessante, que é o desligamento emocional, que eles praticam, né? Aprendem como praticar. O que é se desligar não da pessoa, mas da doença dela, dos efeitos da doença dela. Então, se cala, pede com licença que eu vou no banheiro. Aí o que é que a maioria das pessoas faz quando a pessoa chega? Vai brigar com ela. Aí a violência se torna mais violenta ainda, né? Porque tem bate-boca, né? A pessoa está altamente desgastada, passar uma noite toda acordada esperando o outro, mesmo que não tenha sentado na sala, mas está lá no seu quarto, mas está de olho aberto, imaginando mil coisas, que atropelou, que bateu no carro, que não sei o quê, e aí por aí vai. Então, é um desgaste muito grande emocional. Então, esse recurso que eu acho muito interessante, que eles têm até literatura, né? Tem uma literatura muito boa, que eles vendem, né? Que a pessoa pode ir lá no escritório e comprar, né? No escritório deles. Que legal. Existem muito mais coisas que a gente vai falar, que a gente precisa abordar aqui, principalmente quando o assunto é família, principalmente quando o assunto é álcool, mas que a gente vai trazer isso no nosso próximo bloco. Por isso, você que está assistindo a gente, não sai daí, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas daqui a pouco a nossa dose de esperança já está de volta para você. Fica aí, a gente volta já já. Dose de Esperança está de volta, hoje falando sobre o uso abusivo do álcool e família. Bom, recentemente, uma pesquisa do Ministério da Saúde apontou um aumento expressivo do número de mulheres que fazem uso abusivo do álcool, mostrando uma variação média anual de 3,2% entre 2010 e 2019, chegando a 5% entre 18 e 34 anos.
Recentemente, uma pesquisa mostrou um aumento significativo do uso abusivo de álcool entre mulheres, com variação anual média de 3,2% entre 2010 e 2019, chegando a 5% na faixa entre 18 e 34 anos. Uma porta para duras consequências aos que ainda estão chegando por aqui: os bebês. O consumo de álcool durante a gravidez traz complicações para o bebê que pode desenvolver a síndrome fetal alcoólica. Casos onde há descontrole do uso de álcool prejudicam diretamente o desenvolvimento dos filhos e ainda tem maior índice de abusos contra crianças. Já estamos aqui para reapresentar para vocês aquelas pessoas que estavam papeando ainda um pouco mais aqui com a gente, falando sobre família, falando sobre álcool, esses dois assuntos que as pessoas pensam que não tem nada a ver, mas que na realidade estão ali bem juntos, né, pessoal? Deixa eu reapresentar então os meus convidados. A gente está recebendo aqui a Francisca Magalhães, ela que já tem um histórico então de tratamento de pessoas que têm esse problema com o álcool e além disso faz parte do grupo de amigos do Al-Anon. E estou recebendo também aqui o engenheiro civil Marcos, que já contou pra gente altas histórias e que está aqui motivando não só a gente, mas todo mundo que está em casa com sua história de superação, porque está mais de um ano sem colocar nenhuma gota de álcool na boca. Não é assim, Marcos? Com certeza. Que bom, que bacana. Cara, qual é o momento mais difícil quando a gente fala sobre essa superação? Seriam os primeiros dias, os primeiros 2 meses, ou na verdade é tudo igual? É tudo igual que eu quero dizer assim, agora que você está há mais de um ano, né, sem nada. O dia de hoje foi igual ao dia número 10 ou igual ao dia número 1? O mais difícil do processo é o início do tratamento, tá? Porque, olha, para se iniciar qualquer tratamento tem que se ter abstinência total. O tratamento não funciona se o alcoólico continuar fazendo uso da substância. Então tem que ficar abstêmio. Então não tem essa história de, eu vou diminuir aos pouquinhos. Não funciona, não. Se eu tô com 10, vou para 9, 8, 7, 6, não. Não. E tem situações diferenciadas, tá certo? Tem pessoas que simplesmente frequentando o AA conseguem, tá certo, entrar nesse processo de abstinência, tá certo? Mas tem situações que o alcoólico não consegue. No meu caso, eu não conseguiria, tá certo, fazer isso através do AA, até porque eu já tinha frequentado o AA, mas eu não me identifiquei naquele momento em que eu participei do AA por conta que eu não me aceitava como alcoólico. Então, enquanto eu não me aceitar como alcoólico, não funciona. Você estava em outra vibe, você estava Então, em outra frequência ali. Exatamente. Né? Depois que a ficha caiu, que eu fui para o internamento, que eu passei por um processo de, eu diria, de um total falência espiritual. É que nós chamamos, a gente chega ao fundo do poço. Quando você tem essa falência espiritual, como aconteceu comigo, eu entrei nesse processo e eu percebi, tá certo? Durante um mês que eu passei nesse tratamento, foi o mês mais difícil do processo da abstemia, porque você tem as crises que você tem da abstinência, que é um negócio ruim, tá certo? Mas passa. É ruim, mas passa, tá certo? E depois, ao longo do tempo, quando você entra em recuperação, você analisando para trás, todo o esforço que se faz para entrar nesse processo vale a pena. Primeiro, por você mesmo e segundo, pelas pessoas que lhe amam, que estão ao redor de você. Vale a pena. Marcos, quando você fala que você esteve no fundo do poço, só para que a gente possa traduzir isso, ou então até materializar isso para quem está em casa. O que foi o fundo do poço para o Marcos? Desculpa pela pergunta, mas só para que a gente possa entender melhor, visualizar melhor. Qual foi o pior momento para você? Pronto, vamos lá. O que é o fundo do poço, que é caracterizado até pela própria literatura lá do AA e do NA, né? O fundo do poço é quando eu perdi até a vontade de viver. A vida ficou sem sentido para mim. E qual é a vantagem do fundo do poço? É que quando se chega no fundo do poço, onde se está com
como eu lhe falei, com esse vazio espiritual, com esse sofrimento emocional intenso, quando se perde a razão de viver, aí você está preparado para iniciar o processo de recuperação, porque você se desarma. Isso acontece também com a família, Francisca. É quando a família se vê, ou... Enfim, em se tratando de um familiar como específico. Impotência, né? Quando a família chega no auge de se perceber que é impotente e que não sabe o que é que vai fazer, porque já fez de tudo, né? Muitas tentativas de controle foram realizadas, cada qual mais diferente do que a outra, e não realizou. Agora, para a família fica difícil entender, porque, de um modo geral, as pessoas não têm uma compreensão dessa doença. Essa doença, todo mundo que bebe não é alcoólatra. Em torno de uma estatística de uns 15, 20% das pessoas que estão bebendo hoje são alcoólatras. Uhum. Aí isso aí depende de o que é que a pessoa é. A família dele, como ele citou, dizia: você é uma pessoa tão inteligente, não percebe que está se matando. Padres celebrando a Santa Missa, se tornam alcoólatras. Médicos. Como é uma doença, afeta qualquer pessoa, né? Então, a família acha que toda pessoa que bebe, aí como tem uns que têm controle, acha que todos podem ter controle, né? Aí é onde começa o desespero. A pessoa não tem controle. Aí vai para o fundo do poço, como ele acabou de dizer. Agora, você imagina o que é que a família sente ao assistir isso no dia a dia, né? E ter que fazer alguma coisa e não sabe o que é. Aí daí vem raiva, vem angústia, vem insônia, vem o que você puder imaginar. Sem dúvida, vem uma série de sentimentos que acabam complicando ainda mais, né? Aquele turbilhão de emoções, assim como se gera um turbilhão de expectativas, né, Marcos? Eu acho que não só para quem está fazendo o tratamento, mas como para a família também. E aí eu te pergunto, uma vez que você entra nesse tratamento, quais são as expectativas e a diferença entre a expectativa e a realidade em si? Elas casam? As expectativas às vezes são maiores? Ou a realidade de você estar limpo é bem melhor? A primeira coisa que eu vejo que foi importante é a gente conhecer a doença. Eu posso falar da minha experiência, né? Sim, sim. Porque, olha, a dependência química, ela tem 3 características, tá certo? Que traduzem bem a doença. Primeiro, ela é uma doença progressiva, tá certo? Eu não me tornei alcoólatra da noite por dia. Durante muito tempo, durante os 40 anos da minha vida, eu bebia sem ter muito problema. Mas isso varia de pessoas para pessoas. Seria o beber socialmente? Consegui, durante muito tempo eu consegui. Uhum. Mas depois ela se instala, depois que a dependência química se instala, ela se torna incurável. Aí você começa a perder o controle sobre isso. E tem um detalhe, se ela não for detida, tá certo? Ela é fatal. A maioria, tá certo, dos alcoólicos, eles têm uma morte prematura. Ou seja, primeiro, por coma alcoólica, ou seja, por acidente, principalmente acidente automobilístico. A quantidade de estatística que nós vemos de pessoas que morrem aí por acidentes, ou seja, por doenças crônicas, ataque cardíaco, tá certo? Cirrose hepática, pancreatite. Eu era hipertenso e eu não sabia. E é interessante que depois que eu deixei de fazer uso do álcool, eu não tomo mais remédio para pressão. Foi só você largar o Não tenho mais problema, não preciso mais tomar remédio controlado para pressão. Então, qual foi não gerei expectativa, deixa acontecer. Legal. Tá certo? Não precisa gerar expectativa. O próprio processo
tá certo? Da terapia dos 12 passos, são 12 passos. Então, você tem que ir fazendo a coisa passo a passo, sem gerar expectativa que as coisas, elas acontecem naturalmente. Existe algo que eu possa dizer, por exemplo, que seja comum, alguma consequência ou característica a todas essas famílias? Sejam aquelas que internam os seus queridos, né, digamos assim, de uma maneira compulsória, ou que alguém que se interna voluntariamente? Tem muita gente que se interna voluntariamente, né? Ou então nem precisa se internar, como ele mesmo citou. No caso dele, era necessário. E vai para o AA e consegue entrar em recuperação. Né? Dependendo do grau elevado da doença, porque aí tem as consequências físicas. Uhum. No caso da família, ela vai... O fundo de poço da família é a desesperança. É achar que a vida dela está desgraçada, e a família dela está realmente sem solução. Quando ela vai para o Al-Anon, ela aprende, é dado para as famílias um fortalecimento de esperança, que outras pessoas aprenderam, inclusive, a conviver com o alcoólatra bebendo. Tem muitas pessoas que estão no Al-Anon e têm tranquilidade, mudam o comportamento. Eles também têm que ir para o Al-Anon, porque quando a pessoa vai voluntariamente ou involuntariamente, que entra em recuperação, uma das coisas que o dependente tem que fazer é mudança de hábitos. Ele vai fazer reparação com a família tem que estar aberta para isso. A família vai ter que mudar, vai ter que deixar ele a caminhar com as próprias pernas. E se assim ele não fizer assim, como vida, ele né? mesmo disse, vai atrapalhar o tratamento. E aí, muitas vezes, até separação depois que a pessoa começa a entrar em recuperação, que para, por conta dos atritos de uma família que não está entendendo esse novo processo que a pessoa está. Né? Então, Entendo. É muito importante, né? Eu, como profissional, sou muito grata à existência de um grupo como a Al-Anon, né? Aqui tem grupo para filhos, que é a Latim, tem grupo para todas as famílias, né? As pessoas adultas, que são os grupos que são os comuns, né? Que existem, e ainda tem um grupo para filhos adultos. Agora, eu gostaria de aproveitar a oportunidade de dizer que, como o índice de mulheres que passaram a beber, né? Com a emancipação feminina, as pessoas começaram a adotar alguns comportamentos masculinos e um deles é beber. Né? Então, é dizer que o Al-Anon também é para homens, porque a grande maioria que está lá no Al-Anon são as mulheres, as mães, as filhas, as namoradas, as noivas. É raro você encontrar um homem. Eu não entendo por quê, mas essa é a realidade. Então, mas que fica a dica, então, para quem está assistindo a gente, que fica a dica, então, que o grupo folheto. É para homens e mulheres, né? É, para homens e mulheres. Perfeito, então. Francisca, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no nosso programa. Marcos, muito obrigado pela sua presença. Acima disso, muito obrigado pela sua coragem, pela sua vontade de viver, que hoje está aqui dando esse testemunho para a gente, é claro, não inspirando só a mim, mas como também todo mundo que está em casa. Foi um prazer ter recebido vocês dois aqui e fica a dica para você que o nosso programa ainda vai voltar com muito mais coisa boa. Essa é a nossa dose de esperança por hoje, que a gente espera que só por hoje você tenha ainda mais essa vontade de viver. Eu sou Ilan Gugel e te espero na próxima, hein? Até mais.